Há cerca de 100 milhões de africanos que são afetados por conflito, é muita gente. Mas a África tem 1 bilhão, portanto, há 900 milhões que não são afetados por conflito. Portanto, 90% do continente marcha na boa direção, tem ganhos de governança e está fazendo muito melhor do que fazia antes. Mas 100 milhões é muito. Então, o que é que se está a passar? Eu acho que a natureza dos conflitos está a mudar consideravelmente. Durante bastante tempo, havia 2 grandes tipos de conflitos no continente. Havia os conflitos que eram provocados pela boa influência de grupos armados que tinham interesses económicos, nomeadamente nas zonas com grande riqueza de minérios. Portanto, interessava-lhes criar uma certa desordem para poderem beneficiar da exploração e das indústrias extrativas. É o caso, por exemplo, da região dos Grandes Lagos, Congo, República Centro-Africana, etc., que tem muito a ver com causas económicas. E havia um outro tipo de conflitos que era a má gestão da diversidade. Os africanos gerem mal a diversidade, portanto, tratam mal as minorias e, ao contrário, digamos, do mito da solidariedade africana, na realidade o que se passa é o contrário, não é? Quer dizer, quem chega ao poder, mesmo que seja por eleições, quer governar absolutamente, não é? Não quer governar relativamente. Portanto, esses 2 problemas estavam lá já faz tempo. E agora surgiu um terceiro elemento, que é o mais perigoso, que é a filiação de grupos locais, bandos locais, com grandes causas transnacionais, que não são africanas e que são mais mundiais, que é o problema do terrorismo, o problema do islamismo radical, que por sua vez também está a provocar algumas consequências em termos de grupos de autodefesa cristãos, não é, contra esse mesmo islamismo radical. Portanto, nós temos agora uma mescla destes 3 elementos. E essa mescla dos 3 elementos é particularmente forte numa banda que nós chamamos de banda saheliana, que é, digamos, o sul do Saara, e toda essa banda, de uma ponta da África até a outra ponta da África, está com grupos que têm conexões uns com os outros, não é? Alguns têm conexões com o Estado Islâmico, como na Líbia, como o Boko Haram, como o Al-Shabaab na Somália. Outros têm conexões com outro tipo de grupos, como a Al-Qaeda. Mas temos essa banda inteira que tem este tipo de problemas. E, paradoxalmente, não é uma banda digamos, rica, do ponto de vista das riquezas naturais. Uma zona geográfica muito deprimida, do ponto de vista da natureza, dos recursos para a vida. E, portanto, só é possível por causa do caos que foi provocado pela Líbia, que distribuiu uma quantidade gigantesca de armas e que fez com que todos esses grupos contestatários ficassem muito bem armados. E tem também a ver com muitos erros que foram cometidos de integração na questão da diversidade. Só para dar um exemplo, o Mali e o Níger são 2 países que têm uma banda que está dentro desse perímetro, não é? E num caso, os tuaregs, que são um povo muito aguerrido, nómada, pastoralista, que tinha grandes dificuldades de integração na modernidade. Num caso, o Níger, os tuaregs estão completamente integrados na estrutura do governo. Portanto, o presidente é do sul, o primeiro-ministro é tuareg, etc. E não há problemas. E no país vizinho, o Mali, os tuaregs eram rechaçados do poder e, portanto, eram proa fácil para o integrismo, para fazer contestação, criar grupos e bandos de islamismo radical, etc. Portanto, nós estamos a ver que a integração dos vários ingredientes é um coquetel explosivo. Nós temos progresso nessa área. O número de ditadores longevos é cada vez mais pequeno. Não desapareceram ainda, como não desapareceram na Ásia, como podem reaparecer na América Latina se nós virmos as mudanças constitucionais que alguns países estão a fazer. Portanto, é preciso relativizar um pouco a longevidade como o único fator que deve ser mensurável. De uma maneira geral, as constituições africanas estão a pôr limites de mandato. Digamos, 90%
das Constituições limitam os mandatos. E é nessa direção que as coisas devem ir. Mas não podemos fazer disso uma regra absolutamente universal, não é? Porque algumas situações são mais complexas.